está começando aqui mais uma aula, mais um bloco, né? Esse é um bloco novo, a gente fez uma provinha, que eu vou dar o feedback para vocês. É, então, mais uma aula, bloco novo, o primeiro bloco foi de respiração, foi concluído no último vídeo, e aí agora nós estamos falando de ressonância. O bloco 2 então chama ressonância, tá, gente? Pra mim, é o bloco mais importante. Tem coisas mais difíceis para aprender, sim, mas eu acho pra mim é o bloco que a voz muda mais. O que acontece? É, Primeiro eu vou explicar o que é ressonância. O que é ressonância, né? Para começar, ressonância, a definição teórica ressonância é todo ambiente que é usado para reflexão ou ampliação do som. Ou seja, algum ambiente que muda, influencia o som de certa forma. Por exemplo, na voz a gente recebe duas influências, a interna, que é o nosso próprio corpo, né, que dá a ressonância, e a externa, que é dependendo do ambiente, nossa voz sai melhor ou pior. Aí, né, já acho que a gente pode já incluir o banheiro, que é o lugar preferido dos cantores, porque a voz no banheiro é assim, você entra no banheiro, você não, eu já posso ir pro The Voice já. Porque acontece, quanto mais livre, por exemplo, o espaço fechado e livre de coisas, por exemplo, aqui é cheio de móvel, tem um computador que eu estou gravando, tenho teclado e tal, tudo usa para refletir som, tudo usa para refletir som. Então, por exemplo, eu estou falando aqui eu não entro, a minha voz, a ressonância dela, em termos de ampliação é pouca, porque apesar do ambiente ser fechado, eu tenho muitos elementos dentro da sala. Então, tudo aqui é usado para refletir a voz. No banheiro, a gente tem poucos elementos, então a voz, as ondas, elas propagam com mais liberdade. E como o lugar é fechado e sem muitos elementos para reflexão, então ele é usado mais para ampliação. Por quê? Quanto mais a onda é refletida, mais ela perde volume, no caso ela perde mais energia. Então se você tiver um lugar com muitos móveis e tal, sua voz vai ficar, ela vai morrer mais próximo do que você falou, porque ela vai refletir, vai perder um pouco da energia dela e ela vai ficar por ali. Se o lugar for aberto, aí a onda propaga e ela não volta. Então assim, já automaticamente quando você está num lugar aberto, você fala mais alto, porque você não conta com o ambiente para te ajudar a fazer uma outra pessoa te ouvir. Porque aqui você fala, aqui nessa sala, porque vocês não estão vendo a minha sala que eu tô falando, tô que falo na minha sala, não tem ninguém vendo. Então, por exemplo, se você tem uma pessoa perto de você e num ambiente fechado, tá tudo bem, porque o som não vaza tanto. Agora, num lugar aberto, a onda propaga com muita liberdade e ela não volta, ela não tem esse ponto de reflexão. Então, você tem que falar muito alto para a pessoa ouvir na hora que você falar, porque você não tem essa reflexão para te ajudar se ela não tiver ouvido, né? Então, é o seguinte, dependendo do ambiente, a voz fica melhor ou pior no sentido de ampliação e mais limpa. Então, por exemplo, isso aqui é um bom exemplo de ressonância. Vou dar dois exemplos de ressonância. Esse som só dá esse som por causa que... Tá vendo esses dois dedos aqui, ó? Aqui, esse buraquinho aqui, ó. Ele faz uma caixinha de ressonância. Quando ele fecha aqui, ele cria um ambientezinho aqui na mão. Então o som passa por aqui e é ampliado. Se você levantar esses dois dedos, o som que é produzido, tá vendo? Ele não ganha ampliação. Então, do jeito que ele é produzido, que ele propaga. Aqui ele cria um pouco de ambiência. Outra coisa que é muito legal, a gente faz essa ambiência muito automaticamente. Quando você quer chamar alguém que está muito pouco longe, principalmente no lugar fechado, o que você faz? Você vai chamar assim: Adriane. Peraí que o microfone me atrapalha. Quando você faz isso, você cria um ambiente. Você cria uma ambiência, né? Então você faz o som refletir. Por quê? O som ele não vai vazar para os lados. Você vai direcionar as ondas. E automaticamente, você pode testar agora. Tenta falar, chamar alguém, né? Hipoteticamente. E depois você faz isso com a mão assim, na boca. A gente faz isso automaticamente. Então a ressonância, ela muda. Até o jeito que você ouve esse som muda. Então no corpo acontecem 4 tipos de... a gente tem 4 filtros no corpo que faz essa ressonância, ou seja, que amplia o som,
que o som, quando ele é produzido na corda vocal, ele não sai nessa altura. A gente ganha volume nas caixas de ressonâncias. Então, as 4 caixas de ressonância no corpo são o peito, o nariz, a boca e os seios nasais, que é essa parte aqui. Essa região da máscara em geral. Mas o nariz, seios nasais, boca e peito. Então, Adriele, você está me falando assim. Então, que o som que a gente produz não é esse que sai. Não, não é esse que sai. Que ele ganha volume nas caixas de ressonância. Beleza. Isso que define o seu timbre. Porque é por isso que por isso que uma voz pode ser parecida, mas nunca igual a outra. Porque todo mundo é diferente. Os corpos, né, os físicos, biotipos diferentes, produzem vozes diferentes. Porque o som depende do ambiente para ele receber, né, as características dele. Então, mesmo que uma voz seja bem parecida, nunca vai ser igual, porque os corpos são diferentes. Então, eles vão ser produzidos em caixas de ressonância diferentes. Então, você está me dizendo que se chegar aqui uma pessoa com 1,5 m, bem magrinha, a voz dela não vai ser tão potente quanto uma negra de 2 metros de altura. Não vai ser tipo Fat Family. Não vai ser, gente, porque é muito ligado ao físico. Quanto maior a caixa de ressonância, mais potente o som vai ficar. Porque ele ganha potência na caixa de... Então é difícil comparar uma pessoa que é bem magrinha, bem miudinha, com aquelas negras dos Estados Unidos, sabe? Aquelas de filme que canta tipo a Noviça Rebelde. Então, porque o físico é muito ligado ao nosso timbre. Então, quando eu vejo uma pessoa entrar aqui nessa sala, quando eu estou dando aula, eu olhando para ela, eu sei mais ou menos o timbre dela, o que eu espero dela. Claro, pode ter exceções? Pode ter. Aí fala assim, então, beleza, então a partir de agora eu vou comer pra caramba, e aí vocês vão ver, hein? Cuidado comigo aí, que agora eu vou cantar. Não, mas não tem nada a ver com gordura, comida. É com estrutura física. Tem gente que mesmo sem comer muito, a pessoa já tem uma estrutura física, um porte físico mais largo, mais parrudo, mais forte mesmo. E a caixa de ressonância dela é maior, naturalmente. Então ela tem aquela potência naturalmente. Não é que ela comeu demais, não tem nada disso. Então gente que é mais cheinha no sentido de porte físico, elas têm mais potência. Ou uma pessoa alta, às vezes ela é magra, mas a pessoa é alta. Então a caixa de ressonância do peito dela é maior. Então ela vai ter mais ressonância que as pessoas assim, que é menorzinha e tal, miudinha. Beleza? Só uma pergunta que o povo me faz muito é o eco. Por exemplo, é bem legal essa parte da ressonância, tá, gente? Eu tô tentando para vocês entenderem como é que a ressonância influencia diretamente no som. É por isso que esse bloco para mim é o mais importante. Porque se você achar a ressonância certa, seu timbre pode mudar muito. Porque o timbre se trata basicamente de ressonância. De como o som é produzido, onde que ele é produzido, que filtro, essas caixas, nariz, boca, peito, a gente chama de filtro. Em que filtro que ele está sendo usado? Vai se usar sempre o mesmo em músicas diferentes? Vai usar filtros diferentes? Isso faz toda a diferença na hora de cantar, você saber usar a ressonância certa. Onde colocar sua voz, onde sua voz vai ficar mais anasalada, vai ficar mais na máscara ou não, vai ficar mais no peito. Isso faz toda a diferença na hora de executar a música, tá? Então as pessoas me perguntam muito sobre o eco. O eco é produzido em um lugar fechado, como se fosse um túnel, e amplo. Por quê? Lugar fechado, você vai ter essa reflexão que eu falei. A onda vai propagar, bater e voltar para você. Só que, um lugar muito amplo, a onda sonora, ela propaga e ela demora um tiquinho para ir e voltar. Então, quando você fala, tá, você ouve, a onda foi, bateu e você ouviu sua voz mais baixa, porque perdeu energia nessa reflexão e nesse caminho que ela fez. E você ouve um pouquinho mais atrasado, porque na hora que você falou, da hora que refletiu e voltou para você, já deu um pouco de atraso. Então, por exemplo, às vezes, som de igreja é sempre muito ruim, é difícil de regular o som da igreja. Por quê? Os tetos das igrejas, que eu vou, por exemplo, da aula, é muito alto. E é o seguinte, o agudo sobe e o grave desce. Então, se você estiver trocando um contrabaixo no último andar do seu prédio, todo mundo vai ouvir. Mas se você estiver tocando
Violino no último andar do seu prédio, ninguém vai ouvir, porque o agudo sobe. Esse é o movimento do agudo. Então, por exemplo, a voz humana é considerada um instrumento, né, médio agudo. Então, quando tem aquele monte de gente na igreja, todo mundo cantando, o agudo sobe. Por exemplo, na estância onde a gente vai, é extremamente difícil regular aquele som, porque o teto é muito alto e a plateia cresce para trás, ela não cresce para cima. Então, imagina aquele tanto de gente cantando, um monte de ondas sendo produzidas e todas viajando para cima. O teto é altíssimo. Então, ele vai propagando tal, até bater lá e voltar para a gente já está cantando outra frase. Então, a gente ouve um pouquinho atrasado. Tanto que, eu não sei se vocês já perceberam, quando não tem as pessoas tocando, e ficam só as pessoas cantando, aí tem as plateias, né? Aqui, lá atrás e tal. Essa aqui canta num tempo, essa daqui canta em outro tempo. Elas sempre saem do tempo, porque elas estão muito distantes. Então, a onda dessa turma chega atrasada para essa, porque o lugar é muito amplo. E a onda sonora ela precisa de um tempinho para propagar. E ela vai perdendo essa energia. Por exemplo, um trovão. Quando você vê o trovão, aí você espera uns 5 segundos para você ouvir o som. Porque a luz, ela propaga mais rápido do que a onda sonora. E como a onda sonora perde energia, gente, tem trovão que você tá dormindo, parece que o Jesus tá voltando. Chacoalha tudo. Tem trovão que fala assim, Deus do céu, como tá acabando. E isso porque ele foi emitido aqui na Terra 0,1% do que o som dele foi produzido lá na origem dele. Ele vem propagando a onda, a gente ouve, tipo assim, o mínimo dele. Porque se não fosse assim, Deus é tão perfeito que se a onda não perdesse essa energia, quando desce o primeiro trovão na Terra, isso descia a Terra inteira. Porque o som, os decibéis do trovão é ensurdecedor. Então, se não perdesse essa energia, quando desse o primeiro trovão e ele chegasse aqui né, do mesmo tamanho que ele começou, no sentido de som, sem perder energia, pronto, acabou. Era o primeiro, acabou o ouvido, acabou todo mundo. Entendeu? Então, só para vocês entenderem bem como é que é essa coisa da ressonância. E na voz, nesse bloco, nós vamos estudar primeiro o peito e a cabeça separadamente. As duas ressonâncias separadamente. Porque o peito e a cabeça são muito distintos. São filtros muito distintos. E quando você passa para o falsete, por exemplo, você perde muita potência. Então tem gente que não gosta de cantar muito no falsete, que perde muita potência. E perde mesmo. Por quê? A ressonância no peito, quando você está cantando lá... vou cantar qualquer música aqui. O sol, vê se não esquece. Vou pegar o tom aqui, né? Direito. Você tá aqui, né? Cantando no peito. Foi qualquer música, tá, gente? Eu nem conheço a música direito, na verdade. Você tá cantando no peito. Então você tem um tipo de ressonância. Se você fizer um pouquinho mais alto aqui, ó. O sol, vê se não esquece. Você faz um falsete e já perde muita potência. Mas por quê? A caixa de ressonância da cabeça é menor do que a do peito. O peito ele tem mais ressonância, então ele vai dar mais potência para o som do que a cabeça. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é aproximar, a gente conseguir fazer essa troca de filtro, que é peito e cabeça, sem muito drama, assim, sabe? Porque acontece, quando a gente vai trocar, às vezes, quando tá chegando muito alto, aí você tá cantando lá, né? Tá cantando uma música e tal, chega um ponto da música, você não sabe se você confia, né, segura na mão de Deus e vai, na voz de peito, ou se você troca pro falsete, porque se você trocar pro falsete, perde muita potência. E se você não trocar, corre o risco da gente fazer o seguinte, você vai cantar uma música. Nossa, sempre falta música aqui na hora que eu vou pensar. Uma música que eu falei da última aula, que é aquela assim. Aí tem essa nota. Aí pode ser que quando você vai fazer, você fala assim, velho, não sei se eu faço um falsete. Se você fizer, pode fazer. Pode ficar.
uma opção, mas perde um pouco de potência. Dependendo do que você quer dar, da impressão da música, o falsete ele não vai ficar tão legal, porque vai perder muita potência. Ou pode fazer o seguinte. I wake it up, acontece isso. Você quer fazer uma voz de peito, o corpo te trola e passa por falsete. Que é I wake it up, aí faz isso. Isso se chama flip. É quando você não teve a certeza do que você queria fazer, seu corpo não entendeu, e ele falou, já que ela não sabe o que ela quer fazer, eu vou passar ela pro mais confortável. Mesmo que sua cabeça queira ficar no peito, ele te trola e te passa pro falsete. Então fica essa coisa maravilhosa aí, que é que é esse peito barra falsete na mesma nota, né? Faz isso. E desafina e tal. É ruim, é chato. Quando acontece isso, é chateante. Então isso se chama flip, que é essa falha muscular, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, vou passar um exercício hoje, que a gente vai tirar essa possibilidade de flipar, que é o quê? Conscientizar o corpo de, quando você quiser um falsete, você vai fazer um falsete, você vai trocar de filtro, cabeça, peito, com mais consciência e ganhar um tônus muscular. Então o primeiro exercício que a gente vai fazer é o seguinte, eu não vou passar uma música hoje, provavelmente eu devo soltar um vídeo sexta-feira com uma música para esse tipo de situação de troca. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Primeiro exercício: 3 notas de voz de peito, uma de falsete. Da seguinte forma, ó. Então foi 3 notas de voz de peito. Última, falsete. Mesma coisa no final. O retorno. Falsete. 3 notas de voz de peito. Então, vamos embora, ó. Então, esse é o primeiro exercício. Eu vou mandar para vocês. Eu estava só explicando como é que vai fazer. Eu vou mandar esse exercício mais completo, caminhando pelo teclado. Eu vou fazer esse vídeo um pouco mais esse exercício por MP3, mas para vocês entenderem. Então não passa para falsete. Falsete, falsete. Então fica viu? A troca é bem contraste, tá? E o segundo exercício, que é peito, falsete, peito. Então esse aqui é mais chato, pode flipar com mais facilidade, ó. Então, então é peito, falsete, peito. Então, esse aqui também é um exercício. Eu também estou fazendo aqui só para vocês entenderem como é que vocês vão fazer esses dois exercícios. Então, vou mandar para vocês esse exercício por MP3. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa parte da ressonância, vocês podem me falar. E por enquanto, nós vamos ficar só com esses exercícios. E já vou mandar um outro vídeo com a música que eu vou pedir para vocês cantarem com esse tipo de troca. Ok, gente? Então é isso. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar. Eu vou mandar os 2 exercícios para vocês por MP3. Espero que vocês não tenham ficado com dúvida, tá? Um beijo e até a próxima, gente.